já falando sobre Brian Rodrigues, né? Porque vem acontecendo muitas coisas nesses últimos dias com relação à situação desse atacante que, sinceramente, cara, é um grande jogador, gente. É um atleta espetacular. Hoje podemos dizer que é um dos principais nomes aí do setor ofensivo. Amigo torcedor Cruz Maltino, sem dúvida nenhuma, da América. Estamos falando dos melhores atacantes do futebol sul-americano, cara. É muito bom de bola o Brian Rodrigues. E a imagem que eu trago a você para definir muito bem a situação desse jogador é essa daí. É uma imagem que vem rodando muito nas últimas horas, no meio da torcida, né, do América do México. Inclusive, essa imagem ela foi publicada por uma página do América chamada Ressaca Americanista. Uma página de torcedores do América do México. E se você não entende, né, a língua, né, o espanhol, diz assim, la última e nós vamos, raio. Ou seja, né, último jogo, vamos para o último jogo, raio, como é chamado o Brian Rodrigues, o apelido do jogador no país onde ele atua. Então, deixa muito bem claro, a última do raio, o último jogo, a última partida, o último momento, a despedida de Brian Rodrigues vestindo a camisa do América do México. E esse é o atual momento do jogador no futebol mexicano. Um momento de total despedida. O América do México entra em campo hoje pela Leagues Cup, no jogo contra o Portland Timbers em território mexicano. É uma grande expectativa para que essa venha a ser a última partida do Brian Rodrigues vestindo a camisa do América do México para uma transferência para vestir a camisa do nosso Vascão. O Vasco já tem um acordo com o jogador, salário e as luvas de contrato já foram acertadas entre Vasco, amigo torcedor Cruz Maltino, e o atleta. Além disso, também o Vasco da Gama conseguiu chegar, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, a um acordo com o próprio América do México para fechar o negócio. Os valores colocados à mesa pela diretoria Cruz Maltino agradaram e muito, tá, a diretoria do clube mexicano, valores de 10 milhões de dólares fixos, que podem chegar a 12 milhões de dólares caso as metas venham a ser batidas, ou seja, 60 milhões de reais. Então tá tudo certo, tá tudo muito engatilhado, resta apenas um acordo acontecer e a expectativa é que nas próximas horas isso venha de fato ser definido. Inclusive, o Brian Rodrigues ontem, tá aparecendo aí na imagem a vocês, né, postou através de suas redes sociais esse vídeo, cara. Eu não posso, infelizmente, trazer aqui, porque é um vídeo onde tá cantando um samba, né? Tocando um samba brasileiro no fundo. Um samba muito famoso, aquele samba cheio de manias, lembra? Cheia de manias, toda dengosa. O Brian Rodrigues tá sambando ao som dessa música. Um samba brasileiro cheio de manias. No último jogo, inclusive, dele, onde ele marca um gol e dá 2 assistências, em um dos gols dele, ele sai dançando uma trend brasileira, que é um funk que tá estourado aí nas redes sociais. Então o Brian Rodrigues ele tem essa brasilidade no sangue. É o seu sonho vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro, é um sonho dele vir para o Brasil. Esse sonho está muito próximo de acontecer e ele já está deixando muito bem claro esses indícios através das redes. Não à toa, né? O comentário nessa postagem de Brian Rodrigues é o uruguaio mais brasileiro. Então, prepare-se, amigo. O Vasco da Gama tem engatilhado aí o seu terceiro reforço nesta janela de transferências. O Colídio já chegou, o Sosa chega aí nas próximas horas, está marcado 1h da manhã de amanhã, ou seja, falta pouco para o desembarque do Sosa aqui na cidade de Carioca, pouco mais de 12 horas no momento da postagem desse vídeo, e Brian Rodrigues tende a ser o terceiro reforço do nosso Vascão. O torcedor do Vasco, ele sustenta diariamente esse amor, essa paixão, e isso é um combustível importante para que os filhos se mantenham, para que os filhos tenham também o amor pelo Vasco. Então, pai vascaíno, você é um herói. Nós somos heróis. Nós somos aqueles que mostram aos nossos filhos que mais do que torcer por um time de futebol, a gente torce por uma ideia, a gente torce por um conceito, a gente torce por uma história, a gente torce por negros e operários, a gente torce por igualdade social, a gente torce por aquele que, mesmo apanhando, consegue superar. Resiliência, paciência, amor, fidelidade, dignidade. Há uma brincadeira que circula que uma mulher
que namora um vascaíno ou casa com um vascaíno nunca vai ser traída. Porque se a gente não trair o Vasco, a gente não larga, como vai ser? Então nós temos uma missão importante. A gente precisa ter uma missão facilitada. A gente precisa ter mais tranquilidade para mostrar aos nossos filhos. Mas pense bem, pai vascaíno, o quão bom é chegar nesse momento em que o Vasco pode ter uma melhoria, e tudo indica que sim, até pelos jogadores que o Vasco está especulando, buscando para contratar, e que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos. Talvez ainda esportivamente não tenhamos os resultados necessários, mas a gente em 2024 foi uma semifinal de Copa do Brasil, em 2025 fomos à final. E já estamos nós em 2026 entre os 8 melhores. Será que isso não é um caminho? A gente briga aí por uma Sul-Americana para tentar voltar a brigar por um título sul-americano. O brasileiro é um desafio, é algo que a gente precisa ter um elenco. Mas nesse momento em que a gente consegue dar uma trilha maior, tenho orgulho, porque talvez a gente tenha conseguido segurar a onda durante todos esses quase 30 anos, de botar na cabeça dos nossos filhos que o importante, mais do que o esportivo, e claro que é a questão do conceito. Nós somos vitoriosos naquilo que fazemos. Se os nossos filhos nos amam, e nos amam principalmente pelo Vasco, pela ligação esportiva que temos, eu sei que em outras coisas também, naquilo que nós gostamos de ouvir como música, naquilo que nós gostamos de comer, naquilo que nós gostamos de fazer no dia a dia, do hábito, de gostar de um pet, de ir a um cinema, de ser cinéfalo, são outros links que acontecem, mas o futebol é muito importante. O futebol une, o futebol ele agrega. E se a gente conseguiu até hoje e está tão próximo de poder não precisar fazer tanto esforço, porque o campo vai nos ajudar, já que não nos ajudou nesses últimos anos, que nós nos sintamos heróis, que a gente tenha o nosso legado deixado. Porque é aquilo que nós vamos deixar quando a gente se for. É de que eles se lembrem de nós como pais bons na formação, na educação e principalmente nos legados de deixar o Vasco no coração da vida deles. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Que Deus abençoe abundantemente e que, como a gente sempre fala, no Dia dos Pais, quando tem jogo do Vasco, o Vasco ajuda a gente a ter uma alegria, nos dê um presente. E agora, trazer novidades sobre o jogador para o meio de campo. E a novela de Ossa não terminou. A novela de Ossa não acabou. A informação que vem da Espanha é que o Real Betis, a equipe do Real Betis, aceitou a proposta do Vasco. E tem um detalhe, o Betis ele precisa negociar jogador estrangeiro. Por quê? Por causa do fair play financeiro europeu. Então a informação que vem da Espanha, que vem lá de dentro do Real Betis, é que o Betis quer negociar o De Ossa, quer vender o De Ossa para o Vasco. E aí o que está faltando agora? Agora está faltando, né, o jogador e o empresário dele entenderem que essa movimentação, essa transferência para o Vasco será algo bom para a carreira do jogador. E o que acontece? O jogador está indo muito bem nesse início de temporada lá na Espanha, né, fazendo gol, né, contra o time da Inglaterra, jogando numa posição diferente, que é um pouco mais avançado. Então, o jogador está na mente dele que, de repente, ele vai conseguir uma transferência para um outro clube do futebol europeu. E, por isso, toda essa demora, né? Por isso, toda essa novela aí de De Ossa e Vasco da Gama. Mas fiquem atentos que pode ter aí uma reviravolta e a situação do De Ossa volta ativa, né? Impressionante, mas essa novela aí parece que vai ainda ter alguns capítulos pela frente. Bom, outras movimentações no mercado, em paralelo à negociação do Vasco com o América do México, pelo Brian Rodrigues. A gente vai buscar mais informações durante a semana sobre como está o teor dessa negociação. O fato é que o Vasco também tem um ponto muito importante a gente debater aqui. O Vasco, nas premiações até agora nas competições, tem 27,6 milhões nos cofres. O Vasco teve ali 6,5 milhões no Carioca, quase ali aproximadamente agora na Copa do Brasil 9 milhões e mais 2,3 milhões de dólares, ou seja, 12 milhões de reais com a Sul-Americana. Então, no total, nas competições, 27,6 milhões. O objetivo agora é recuperar no Campeonato Brasileiro, até pela questão de espantar toda a questão da crise, o fantasma
ali da Série B e também da zona da confusão. A vitória hoje é fundamental.